Oi pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 26 de fevereiro ao dia 3 de março, né? Já estamos em março, gente. Essa coisa aquariana, rápida, nervosa, né? Faz o tempo andar muito mais rápido do que a gente consegue ver ele passar. E essa semana é justamente pedindo pra gente dar uma desacelerada, né? A gente tem que organizar as coisas antes de seguir em frente, né? Senão fica tudo meio bagunçado, caindo pelos lados, assim. E essa temporada aquariana que ainda não acabou, né? Chegou no seu ápice aí na lua cheia no signo de Virgem, já com Sol em Peixes, mas ainda dentro da lunação aquariana, né? O ápice da lunação aquariana foi essa lua cheia aí no signo de Virgem que a gente vai vivenciar essa semana. E Virgem é um signo que fala de organização, de planejamento, né? De muita, vamos dizer assim, a gente colocar as coisas em ordem, né? Ordem é uma palavra do signo de Virgem. E aí quando a gente fala de uma lua cheia no signo de Virgem, a lua fala das emoções. Então, esse movimento, essa turbulência, né, que a gente pode ter sentido aí dessa temporada aquariana, com Marte, Vênus fazendo conjunção com Plutão no signo de Aquário, depois entrando em conjunção entre os dois, pedindo pra gente fazer um esforço muito grande para se libertar, né, de velhas situações estagnadas, pra gente poder mudar, fazer diferente, sair da zona de conforto. Só que tudo isso gera muita mexida, né? A gente fica meio mexido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem o tempo necessário para que a gente consiga sincronizar as coisas, né? Arrumar a casa, como se passasse um furacão e a gente não tivesse o tempo ainda de fazer essa arrumação. E o signo de Peixes, que é o signo onde o Sol está e que iluminou essa lua aí no signo de Virgem, é um signo que fala de emoções, que fala de sentimentos, que fala de fechamento também de ciclos, né? Que são necessários para a gente poder seguir em frente, deixar certas coisas para trás, para a gente poder seguir mais leve para uma próxima etapa. Então fala de uma limpeza, de uma catarse também que é necessária. Então é justamente uma arrumação com uma limpeza depois de um furacão ter passado, né? Com ainda, vamos dizer assim, possibilidades de que haja chuva, né? Então saber que a gente ainda está no processo, mas que a gente precisa dar uma pausa, dar uma parada. Não adianta querer fazer tudo para ontem, né? Porque o Júpiter e o Urano estando no signo de Touro traz pra gente essa urgência aí muito grande de fazermos essas mudanças de uma forma assim, como se a gente durante muito tempo acumulou insatisfações, nós acumulamos incômodos, né? E aquilo chega no momento em que essa temporada aquariana quer dar um basta nesses incômodos e nessas insatisfações. E a gente não consegue resolver tudo num curto espaço de tempo. Então vamos falar assim, por exemplo, se houve um rompimento, alguém saiu de um trabalho, se separou, terminou, alguém perdeu alguém na vida, né? Tá passando por algum processo de luto, ou de perda, ou de fracasso, mas que na verdade é justamente a finalização de um ciclo para começar outro, né? E é preciso que a gente dê o tempo da transição para que as coisas se recoloquem num melhor lugar. Não adianta nada a gente, dentro de um processo em que houve uma perda, houve uma finalização, se fechou um ciclo, a gente não parar um pouco para a gente poder viver o processo de transição para uma próxima fase, né? É como se a gente quisesse que tudo se resolvesse para ontem, acelerado demais, né? Então a gente precisa viver o processo do fim para poder recomeçar num patamar mais elevado, mas com o aprendizado do ciclo anterior, porque senão a gente se atropela, né? Querer passar para um próximo processo sem arrumar a bagunça que o furacão causou, né? Então, se tem um processo de fechamento, um processo de luto, um processo de transição, um processo de desligamento, perdeu um emprego, saiu de um emprego, né? Pediu conta, foi mandado embora, terminou um relacionamento e tal, é um processo, a gente precisa para poder compreender o que aconteceu.
e para poder compreender e aprender com o que aconteceu, né? E eu tô falando tudo isso porque essa semana fala muito disso, né? Desse aceleramento, dessa vontade muito grande de querer fazer tudo para ontem e queimar etapas do processo de transição. Sendo que no meio da semana a gente tem uma tripla conjunção no signo de Peixes, que é o Sol fazendo conjunção com Mercúrio no signo de Peixes no dia 28 às 5h42. Depois, no mesmo dia, Mercúrio faz uma conjunção com Saturno em Peixes ao 12h07. E depois o Sol faz uma conjunção com o Saturno, o Sol em Peixes, né, às 18h25, com o Saturno também em Peixes. E isso e Saturno, né, agindo sobre o Mercúrio e agindo sobre essa conjunção Mercúrio-Sol no signo de Peixes, fala assim: para você sente o que está acontecendo, entende, né, Mercúrio, entende o que está acontecendo. Há limitações para o processo de desenvolvimento e de crescimento, né? É uma questão da gente poder observar a natureza também, né? Por exemplo, faz a experiência de plantar uma semente. Vê quanto tempo que leva para poder primeiro botar as folhinhas para fora. Quanto tempo que leva para poder dar os primeiros frutinhos, né? Demora, mas demora muito tempo. A semente tem que romper a casca, é todo um processo, né? Natural que tem que ser, que precisa acontecer para que a gente colha frutos maduros, né? E de aprendizado daquela semente, né? Que vai vivendo fases diferenciadas e vai aprendendo com aquilo. Se nós eliminarmos, vamos colocar assim, dentro de um crescimento de uma semente, alguma dessas fases, não chega nem no fruto. Ou, se você quiser adiantar a colheita do fruto, vai ser um fruto que é uma colheita que não será produtiva. É um fruto que não está doce, é um fruto que não está maduro o suficiente, né? E aí você sai perdendo. Então, o que essa semana, apesar de estar muito acelerada, vivendo aí esse momento de lua cheia no signo de Virgem, tá pedindo pra gente? Pedindo pra gente continuar buscando, olhar para dentro, viver os nossos processos com calma, fazer a transição com cautela, sair da onde eu estava para onde eu estou, perceber para onde eu vou, sabendo aonde eu estou e para onde eu quero ir, e sabendo que para isso é preciso um processo de deslocamento, de transição, que precisa ser vivido porque é um processo de amadurecimento, de aprendizado. Então que não adianta nada correr, né? Não adianta nada correr porque você só vai se prejudicar no processo. E essa semana a gente tem as duas tensões, as duas situações, né? A gente tem a correria e a vontade de mudar rápido devido a esse acúmulo de insatisfação e de incômodos durante um certo período, e que de repente a gente quer espanar rosca e mudar tudo e vai de qualquer jeito mesmo e vamos fazer essa mudança porque não aguento mais, né? Sendo que já teve um tempão lá para poder ir fazendo a mudança gradativamente, mas não fez, e aí ficou esperando tempo demais, e aí vem uma gota d'água e quer quebrar tudo, né? E tem no meio da semana esse aspecto falando: calma, pensa direito, há limitações, há um processo que precisa ser respeitado, há um tempo que precisa ser respeitado, não adianta nada correr. Então, como que isso se dispõe aí durante a semana, né? A gente vai nessa vivência da lua cheia no signo de Virgem, pedindo para que a gente possa organizar um pouco aí esse meio de campo emocional diante dessas mudanças que foram feitas, para que também a gente não adoeça emocionalmente, né? Nem fisicamente, pelo estresse que essa ansiedade ou a mudança pode trazer para nossa vida, tá? Dentro disso, a gente tem no dia 27 o Júpiter em Touro fazendo uma quadratura para Marte em Aquário às 5h29 da manhã, no dia 27, né? E o Júpiter em Touro, ele é aquele que está ali acumulando aquelas insatisfações, acumulando aqueles incômodos, né? Aquelas situações que não vão bem naquela área, e vai acumulando aquilo. O Marte, recebendo essa quadratura do Júpiter, é como se fosse assim, é uma vontade de mudar muito grande devido a esses incômodos, mas essas atitudes precisam respeitar um certo tempo, uma cautela e uma precaução para que não crie uma insegurança e uma ansiedade desnecessária ao processo de mudança, entende? Então, é preciso mudar? Mas muda com cautela, muda com calma, muda com paciência, entende o processo, sente as coisas, não acha que de repente as coisas estão boas novamente, porque lá na frente você vai cair, né? Então é tipo assim, terminou um relacionamento, vive o luto da coisa, terminou, acabou um ciclo dentro do profissional, dentro de uma empresa, né? E foi buscar o novo, calma,
Planeja, se organiza, sente o que tá acontecendo naquele momento com você, nas suas emoções, cuida delas, né? Essa lua cheia aí no signo de Virgem fala, cuide de suas emoções para que você não adoeça depois. Porque aí a gente passa por cima de fases, às vezes, que a gente precisa viver e elas precisam ser cicatrizadas uma a uma e numa ordem, uma atrás da outra, para que a gente possa fazer essa transição com mais segurança, com mais até tranquilidade, né? Então, se a gente correr, se a gente se atropelar, vai ser muito pior pra gente. Então, é preciso compreender a limitação, respeitar os nossos limites, especialmente os nossos limites emocionais, né? Entender que nessa época agora, assim, muito tecnológica que a gente vive, de mídia social, que a gente não é porque a gente fica vendo esse monte de foto, que tá todo mundo bem nas mídias sociais, todo mundo viajando, todo mundo na praia, né? Pé na areia, né? É calma, ter calma e não ficar se comparando. Não querer que porque deu ruim em alguma coisa na sua vida, de repente você tem que estar bem. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você precisa cuidar de você, voltar para dentro, silenciar, olhar, finalizar seus ciclos com calma e passar para o novo também com calma. Porque o atropelo, depois você vai chegar lá na frente e vai falar assim, cara, eu não vivi essa etapa. E agora eu tô sofrendo porque eu não vivi essa etapa. Né? Então, é uma coisa atrás da outra, um passinho de cada vez. Aos poucos que a vida vai dando certo, né? E aí a gente tem aí no dia 29 e no dia 1º, dois aspectos muito bons, que é o Júpiter em Touro fazendo um sexto para o Mercúrio em Peixes, e depois ele faz um sexto para o Sol em Peixes no dia seguinte, no dia 1º, né? Às 9h14 da manhã. Então o Mercúrio, ele faz o aspecto 6h52 no dia 29, e na sexta-feira, no dia 1º, ele faz o aspecto com o Sol às 9h14, né? E o Júpiter é o grande benéfico. E ele fala muito, ele rege o signo de Sagitário. O signo de Sagitário é um signo que ele confia muito. Ele é tido como um signo de sorte, mas ele é tido como um signo de sorte porque ele confia que as coisas vão dar certo, né? Então o Júpiter fazendo esse aspecto aí com o Mercúrio no signo de Peixes e o Sol também no signo de Peixes, nessa conjunção dos dois, nesse momento de uma clareza espiritual muito grande, é que a gente tenha fé no processo, né? Confie no processo. Desconstrua um pouco, dissolva um pouco aquela crença limitante de que a gente tem que estar bem o tempo todo. Não, tem fases no processo de transição que a gente vai estar down, que a gente vai estar para baixo, mas é para uma melhora depois. Mas se você atropelar esse processo, é como se fosse não limpar a sujeira da ferida, não fazer a catarse, né? Se tem que chorar, chora. Perdeu o emprego, chora. Então tem que chorar, chora. Sente o que você está sentindo, o que você está passando naquele momento, né? Não tenha vergonha disso. Separou, teve uma finalização de um ciclo, de uma relação, perdeu alguém na vida, perdeu algum emprego, alguma coisa assim, sofre, né? É uma limitação, é um momento lá do escurinho, para você depois você sofreu, chorou tudo que tem que chorar, não vai chorar mais lá na frente. Ao passo que se você ficar, não chorar, ou chorar só um pouquinho, ou sofrer só um pouquinho, né? Lá na frente você vai sofrer vários pouquinhos, e aí o negócio se estende, se esvazia do sentimento ruim, né? Da dor, sofre o que tem que sofrer e depois segue, livre, leve, solto, né? Mas entenda que a gente tem limitações, nós temos limitações emocionais, né? A gente não precisa estar bem o tempo todo, a gente não tem essa obrigação, né? E a gente tem a obrigação, sim, de cuidar da nossa saúde emocional, de cuidar das nossas emoções para que a gente esteja bem num próximo ciclo e não querer acelerar as coisas, colhendo frutos antes do tempo, né? Colhendo resultados antes do tempo, querendo que tudo esteja bem em 2 segundos. É um processo, é dolorido e às vezes a gente tem que passar por isso, mas é preciso ter fé e confiança, né? E dissolver essa ideia de que a gente tem que estar bem o tempo todo. O Júpiter fazendo esse aspecto bonito aí com o Sol também na sexta-feira, traz pra gente muita esperança, muita a vontade de que as coisas deem certo, de que a gente tem condições de realizar os sonhos. Se a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar, né? E que é pra gente poder ter mais paciência conosco, mais compaixão, mais empatia, né? Porque aí agindo sobre o Sol, que sou eu, então eu tenho que ter ter auto-perdão, né? Cuidar de mim, cuidar das minhas emoções e evitar que os meus pensamentos acabem me levando para um lado mais negativo,
né, e acelerado da situação, sabendo que eu preciso sentir efetivamente o que está acontecendo para eu poder arrumar as coisas, né? Como se fosse aquela história de você ter uma gaveta que está toda bagunçada, é melhor você tirar tudo, organiza do lado de fora, né? Depois você vai botando uma coisa no lugar, outra coisa no lugar. É o processo. Você tem que seguir um processo padronizado, né? Que se você quiser usar como exemplo, temos aí o processo de crescimento de uma semente até dar o fruto dentro da própria natureza. E aí o que acontece? Né? No dia 3, a gente segue aí para um outro aspecto tenso, que é o Urano no signo de Touro, que está revolucionando e pedindo mudanças, né? Mas mudanças com cautela, porque o signo de Touro não faz nada de forma que não seja segura, né? Não dá um próximo passo que não seja seguro. E a Vênus lá, recebendo uma quadratura, Vênus em Aquário, que é a questão dos relacionamentos, das insatisfações nos relacionamentos, das insatisfações financeiras. E não adianta nada, de novo, gente, querer resolver tudo em 2 segundos. É tipo assim, ó, você levou 2 anos para ganhar 10 quilos, né? E aí você quer perder 10 quilos em um mês. Então você levou 2 anos se incomodando com várias situações, com várias insatisfações, com várias questões no relacionamento, com várias questões financeiras, e agora você sente uma urgência de querer resolver tudo. Essa urgência dessa alunação aquariana, da conjunção Marte e Vênus no signo de Aquário junto com Plutão, né, que cria crises ligadas a transformações e mudanças, para se libertar de um velho padrão para seguir um novo padrão, né? Mas primeiro de tudo, antes de tudo, é preciso saber onde você está, para onde você quer ir, o que você deseja, né? O que você quer da sua vida. Então é ter calma, ter tranquilidade, pra gente poder pegar esses aspectos do meio da semana aí, que são muito positivos, pra gente poder entender que existe um processo, e que esse processo de tempo precisa ser respeitado, que ele vai trazer cura, que ele vai trazer entendimento da situação, para que a gente possa se mover para esse novo, para esse lugar novo, com maior segurança, com maior tranquilidade, com mais paz, e chegar lá e encontrar isso também, paz, segurança, tranquilidade, né? Então tá tudo positivo pra gente poder seguir nessa direção. É só a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador, não querer fazer tudo pra ontem, não achar que tá curado de uma perda, de uma finalização de ciclo assim, porque não é assim que as coisas acontecem. A gente perde às vezes certas coisas, a gente fecha alguns ciclos, mas é preciso ter o aprendizado, porque tudo isso às vezes acontece para que o aprendizado chegue até nós, para que a gente não repita isso no futuro. Então, para que a gente tenha esse aprendizado bem enraizado dentro da gente, a gente precisa respeitar o processo de transição e de mudança. Tá bom, meus amores? A gente fecha a semana com a lua minguante no signo de Sagitário, mas aí essa lua minguante, ela só vai seguir mais influenciando a semana, né? Mais na semana seguinte. Então, a gente deixa pra falar disso na semana que vem, tá bom? Então aqui estão os meus contatos, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, para poder ter o céu do dia, para poder também ter o texto do céu da semana. Se inscreve aí no canal, dá um joinha, aqui ó, tem uma bolinha que vai aparecer que você pode se inscrever aí no canal, e dá um joinha pra gente aí no vídeo, porque aí mais pessoas conseguem ver essas informações interessantes, né? Os outros astrolovers também podem entender e compreender cada vez mais o céu e como ele age sobre a gente, tá bom? Ó, uma boa semana para vocês, que vocês possam aproveitar os bons aspectos dessa semana. Confiem, tenham fé, busquem a libertação e a transformação da vida de vocês numa nova direção, mas respeitem os processos de transição, os processos de finalização de ciclo que precisam ser vividos e principalmente sentidos, cuidando sempre das emoções, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau.